Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos lá, dando continuidade às nossas aulas da disciplina de saúde mental. Vamos falar hoje de mais duas patologias, que é a epilepsia, que está digitado errado, né? E o Alzheimer, a doença de Alzheimer, antigamente chamada de mal de Alzheimer, e hoje nós já não utilizamos mais esse termo. Mal de Alzheimer, mal de Parkinson não se usa mais. Nós usamos o termo doença, tá bom? Bem, primeiro a epilepsia. Gente, olha só. A epilepsia é uma doença. Então, ela se difere de quadros específicos isolados de convulsão, tá? A epilepsia é uma doença do sistema nervoso que ela tem mudanças rápidas, né, súbitas e breves e repetidas, quase não saiu, na atividade cerebral, inclusive nas sinapses. Então, a convulsão é uma consequência da epilepsia, mas uma convulsão isolada não se categoriza a epilepsia, e sim várias convulsões, tá? E o que acontece durante uma convulsão? Os neurônios, eles perdem o controle. Eles funcionam pelo menos 4 vezes mais rápido que o normal. E isso vai interferir na forma como a pessoa se locomove, se comporta, como ela se sente, vai interferir no controle, né, do próprio corpo, né? A causa da epilepsia pode ser uma lesão cerebral, né, por consequência de um trauma, pode ser consequência de uma infecção, por exemplo, a meningite, né? Também por causa da neurocisticercose, né, que quando a verme solitária, os ovos dela chegam ao cérebro, né? Também por tumores cerebrais e condições genéticas, como esclerose tuberosa, né, por exemplo. E problemas de circulação e oxigenação no cérebro. Também, gente, pode ser pelo abuso de álcool e drogas e na abstinência dessas substâncias também. Olha só, vamos lá conhecer essas doenças do cérebro. Gente, quais são os sintomas, né, da epilepsia? O ataque epilético, né, que é uma junção, né, várias crises convulsivas ou crises convulsivas recorrentes, que aí vai desenvolver espasmos e contrações musculares em todo o corpo, salivação em excesso, respiração ofegante. Gente, as pessoas não espumam, elas salivam em excesso, tá? E aquela saliva não é contagiosa. No entanto, não ponha o dedo, não ponha a mão na boca de uma pessoa durante uma convulsão. Porque lembra que eu falei que ela perde o controle da força também, às vezes a mandíbula trava. Algumas pessoas mordem a língua que cortam, tá? A crise de ausência, que é quando a pessoa fica com o olhar fixo. Já acredito que já aconteceu com muita gente isso, né? Quando a pessoa fica com o olhar fixo e ela não se comunica. Ela perde a comunicação com o seu ambiente ao redor. Às vezes você deve ter lapsos, né? Para assim, fica olhando para o nada e meio que desliga. É diferente de uma crise epilética em que a pessoa realmente fica ausente, como se ela desligasse. As crises parciais simples, né, que são as distorções da percepção de si próprio, né? A pessoa fica perdido temporariamente, tem um lapso, né? Ela tem dificuldade de se controlar, ela perde a consciência dos seus movimentos, mas volta. E a crise parcial complexa, que é a epilepsia, que envolve inclusive a perda de consciência, né? Que é quando a pessoa perde, além de perder o controle de si, ela perde a noção de espaço, a orientação espaço-temporal. A crise de ausência. Gente, a crise do tipo ausência, né, o desligamento, a pessoa ela fica com o olhar fixo e ela perde o contato por alguns segundos, tá? Pode ser de curtíssima duração, questão de segundos. Geralmente não é percebido pelos familiares, nem pelos professores, nem mesmo pela própria pessoa.
E também é considerada uma crise generalizada, porque ela se inicia na infância e na puberdade e pode prorrogar, pode continuar durante toda a vida da pessoa. Como que vai ser a assistência de enfermagem na crise epilética, né? Você vai colocar a pessoa em decúbito dorsal, não introduza objetos ou a mão na boca, levante o queixo para facilitar a passagem de ar, afrouxe roupas, né, para ficar mais confortável, lateralize a cabeça, né, se tiver a salivação excessiva. E quando a crise passar, deixe a pessoa descansar. Não segure a pessoa. Deixe ela se debater. Porque talvez você segurando vai machucar mais, tá? Não dê tapas no rosto, não jogue água sobre a pessoa, tá? O tratamento contra a epilepsia é medicamentoso para controlar as descargas elétricas, né, cerebrais anormais, que dão origem, né, a essas crises epiléticas. Gente, aqui são as principais medicações utilizadas, tá? Para tratamento da epilepsia. A pessoa, doença nenhuma tem cara. O epilético, muito menos, né? Não tem como identificar, diagnosticar, olhou para a pessoa, é epilético. É uma pessoa que tem vida normal. Se estiver controlado, pode dirigir, pode fazer tudo. Tá? Aí aqui a listagem das medicações, tá bom? E aqui, gente, na lateral, eu coloquei também os efeitos colaterais de cada uma das medicações. A doença de Alzheimer. Gente, Alzheimer é uma doença degenerativa, crônica, progressiva, ou seja, ela não tem cura, ela evolui, ela tem um progresso irreversível e ela afeta o cérebro de forma triste. É uma doença muito triste de lidar. Atinge primeiramente a memória e progressivamente vai atingindo as outras funções mentais e tira toda a autonomia da pessoa. A pessoa ela passa a depender completamente de cuidados gerais. É uma doença que está muito relacionada à idade, né? Geralmente afeta pessoas a partir de 50 anos. E a estimativa de vida da pessoa diagnosticada com a doença de Alzheimer, ela varia entre 2 e 15 anos, dependendo da evolução, da velocidade da evolução, né, do caso. Olhem só, gente, como é um cérebro saudável em relação à massa cerebral e como fica o cérebro com Alzheimer, né? Que é a perda de massa. As causas, gente, ainda são desconhecidas, né? No entanto, tem os fatores que estão ligados ao desenvolvimento da doença. A genética é o maior principal, está em 70% de risco quando se tem casos de Alzheimer. Traumatismo craniano, depressão, o Parkinson, a doença de Parkinson também está ligada à depressão, viu, gente? Hipertensão, obesidade, sedentarismo, o fumo excessivo, fumo em qualquer, né, o tabagismo em qualquer quantidade, o nível elevado de colesterol no sangue, o diabetes tipo 2 não controlado, uma má alimentação, doenças cognitivas leves, circunstâncias ambientais também e alguns cientistas, eles estão relacionando que a idade, né, com o aumento do risco de dessa doença. Por quê? O estresse, né, o aumento do nível de depressão, aí está aumentando os casos de Alzheimer. E a ciência acredita que é o padrão de vida hoje que está aumentando essa demanda dessa doença tão terrível. Os sintomas começam leves e pioram com o tempo, né? Tem as fases do Alzheimer, que ela tem uma piora gradual, que vai da inicial à terminal. O médico que descobriu foi o Dr. Alzheimer, né? E o que ele entendeu? Que o paciente ele começa com pequenos lapsos de memória até a perda total da independência. Então, no estágio inicial,
Ele vai ter dificuldades na fala, esquecimento, perda da noção espaço-temporal, vai começar a se perder em locais que conhece, a dificuldade de tomar decisões, a falta de motivação, mudanças de humor, a pessoa passa a se tornar agressiva em algumas ocasiões, perde interesse por coisas que antes eram atrativas. Ela passa a perguntar e responder a mesma coisa várias vezes e não se lembra se foi feito antes. Esquece de compromissos básicos, começa a esquecer o nome dos membros da família, tem dificuldade para encontrar as palavras para nomear as coisas. No estágio intermediário, né, com o progresso da doença, já começam as limitações. Já nas tarefas do dia a dia. Então, vai ter uma piora na perda de memória, a pessoa já não consegue viver sozinha, não consegue cozinhar, fazer compras, ele passa a depender do cuidado dos outros ou de um cuidador específico, já não consegue fazer ou tem mais dificuldade de fazer a higiene pessoal, tem dificuldade na fala, né? Ela começa a se perder, inclusive dentro de casa, e começam a aparecer as alucinações. No estágio moderado, os sintomas começam a se tornar físicos, né? Eles são mais evidentes. Então, já não se reconhece mais os parentes, né? Os amigos e as coisas do cotidiano. Ele não consegue entender, inclusive, o que está acontecendo ao seu redor. Quando se perde, ele não consegue encontrar o caminho de volta para casa. E o comportamento fica inapropriado. Por exemplo, ele pode sair nu no meio da rua, ou ele pode defecar, urinar no meio da rua e não ter a consciência que não pode se expor. No estágio grave, que aí já está bem perto, né, do estágio terminal, começa a apresentar dificuldade para as tarefas mais fáceis, né? Então, assim, o banho, escovar os dentes, pentear o cabelo, passa a ter incontinência urinária ou fecal, se alimentar fica difícil, ele praticamente já não consegue se comunicar nem se locomover. Já, infelizmente, né, no estágio terminal, aí o cérebro do paciente já está totalmente danificado, ele já não consegue mais se locomover, fica acamado ou na cadeira de rodas, já não fala, e ele sente dor ao deglutir. E tem infecções frequentes porque tem todo um comprometimento sistemático do organismo. Certinho, galerinha? Continuamos na próxima aula. O assunto hoje é um pouquinho pesado, triste, mas dúvidas, chama lá no chat.